Apenas o versículo 3 diz assim: e disseram, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Pai querido, sabemos que a Tua palavra é bênção, sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode sentar. Eu acho que nós vivemos, talvez, esse momento como Neemias. Momento onde talvez tenhamos que tomar posicionamento. Neemias está numa situação confortável, mas o coração dele fervia, inflamava, pegava fogo pelas questões e os valores da casa de Deus. Não adianta nada nós falarmos, eu creio que nós estamos caminhando por algumas questões proféticas, escatológicas. Não adianta nós ficarmos falando que os sinais estão acontecendo e eles estão acontecendo. Não adianta nada nós percebermos o tabuleiro geopolítico se mexendo à luz daquilo que Ezequiel, Daniel falou, se nós não percebemos exatamente o que Deus espera da minha vida e da sua vida nesse momento. Senão nós seremos aquilo que está sendo ministrado no projeto Caleb, né? Nós seremos, como o Tiago fala, apenas espectadores. Pessoas que olham a sua própria imagem no espelho e depois esquecem como ela é. Nós nunca vivemos um período tão religioso no mundo, não é no Brasil, no mundo. As igrejas estão lotadas, as igrejas estão, aquilo que eu já falei, a produção da liturgia está fantástica. Eu até brinquei com algumas pessoas, estou um pouco velho para essas questões aqui na hora do louvor. Tá? Mas tudo isso que está sendo feito, a igreja nunca teve. Mas a minha pergunta é aquilo que João Calvino falava. E aquilo que também Tomás de Aquino falou. Será que a igreja teria o poder para transformar a vida das pessoas? Ou será que o poder que a igreja está tendo apenas para agradar as pessoas? Como é gostoso estar em igreja grande, como é gostoso estar em igreja de movimento, igreja onde os ministérios todos estão funcionando. E essa semana eu orei muito sobre a Monte Hebron, porque isso, como pastor, me pega e me questiona. Mas como é gostoso saber que não é o movimento, não são os departamentos, não são os efeitos, mas é o meu coração e o seu coração que Deus se interessa. E é isso que tem que fazer a grande diferença. E eu orei, e falei, Deus, então que a Monte Hebron continue sendo. É claro que, se você perguntar para mim e para o Guilherme principalmente, nós conversamos muito sobre essa questão da necessidade, de nós movimentarmos os bastidores dos ministérios. Com certeza nós queremos. Mas eu tenho certeza que tanto eu, ele, o Jussier, a pastora, o que nós queremos mesmo são os corações transformados. E isso é a minha oração. Que todo o caos que está sendo produzido, não na nação brasileira, mas no contexto geral, talvez na minha vida, na sua vida no particular, que nós possamos entender o que Neemias fez para que tudo isso mudasse. E que essa mensagem seja uma lição, como foi para mim, porque enquanto eu estava preparando, eu estava orando, eu estava chorando, e eu estava pedindo, Senhor, tira todo o caos da minha existência. A Bíblia Mensagem, ela está assim, eu gosto muito da Bíblia Mensagem, né? A resposta deles quem? O grupo que foi falar para Neemias. Para quem não conhece o contexto, para quem não teve no dia 16 de outubro de 2022, tá? Neemias está numa situação confortável, vai um grupo visitá-lo e ele pergunta, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Aí esse grupo fala, quando Neemias escuta aquilo, o coração dele se quebranta. E ele começa então a fazer uma oração que é todo o capítulo 1. Mas nós vamos ficar só no 3 quando ele recebe a notícia. E o que a notícia fala? A condição dos sobreviventes do exílio, que houve um exílio, que ainda estão na província, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas. A parte da música que chamou a atenção, eu vi que eu errei, tá? Quero me mover pelo Espírito Santo, sentir o vento das línguas de fogo, ouvir. Eu coloquei escutar a voz daquele que eu conheço. Talvez é isso que eu penso que Neemias, quando ele vai fazer a oração, nos versículos seguintes, quando ele fala, eu sei quem é o meu Deus. Talvez naquele caos ele trouxe isso à existência. Falei, eu quero sentir a voz daquele que eu conheço. Eu sei quem está falando comigo. A Deus colocou muito bem, porque às vezes Deus não vai ficar brincando. E quantas vezes eu já preguei aqui que Deus não brinca de pega-pega.
ele estala o dedo. Ele chama a tua atenção. Mas ele espera uma proatividade, que você saia da zona de conforto e talvez diga: Senhor, eu quero me apresentar e me colocar diante de ti. Então Neemias era um judeu de caráter temente a Deus, que vivia na Pérsia, servia na corte do rei Artaxerxes, é background histórico, que estava com a vida ganha, mas isso aqui é interessante, mas que no entanto se preocupava com a situação do seu povo. Neemias tinha duas possibilidades. A primeira possibilidade, talvez seja mais fácil, seria mais fácil. O que eu tenho a ver com isso? Planta, colhe. Eles plantaram isso, foram eles que se afastaram de Deus, foram eles que não quiseram relacionamento com Deus, então isso é problema deles. Essa é a primeira atitude. Talvez é uma atitude que eu e você vamos ter, ou talvez aquela insensibilidade, aquele individualismo, talvez diante de algumas questões que estão acontecendo ao nosso redor, onde nós somos levados a achar que é casualidade, é fatalidade, onde nós não somos levados, como o aulão de manhã hoje falou, e nós vamos continuar ele, nós não somos levados a tomar um posicionamento, entendemos que é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e esse posicionamento tem que nos tirar da zona de conforto, senão nós vamos ficar aceitando, como tudo está assim mesmo, o Brasil está assim mesmo, as coisas estão assim mesmo, e a vida é assim mesmo, ou vida leva eu. A segunda atitude que ele poderia ter, e que foi a que ele teve, é o que eu espero que eu e você tenhamos diante da nossa família, diante da nossa situação financeira, profissional, sim, porque Deus está e se preocupa. Ele não é o Aladim para ficar atendendo os nossos desejos. Ele não é o Papai Noel para ficar trazendo um pacotinho fora do Natal. Mas Ele é um Deus de relacionamento. E nesse relacionamento Ele espera que eu e você possamos colher o melhor dessa terra. Você quer versículo mais claro? Quando ele fala: olha, vocês vão entrar nessa terra, essa terra está cheia de inimigos, mas vocês vão colher o melhor dessa terra, porque eu vou te dar o melhor dessa terra. Só que vocês precisam entender algo: viva a minha palavra, ande nos meus caminhos, me ame de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aqui é o hebraico, né? Coração e alma, naquele dualismo, né? De vontade, ou seja, as emoções e a razão, tá? A minha vontade e a minha razão dizendo, a minha vontade talvez dizendo alguma coisa, a minha emoção talvez dizendo alguma coisa, mas aquele momento que eu entrego a minha alma, a minha razão e a minha emoção para Deus, falo: Deus, toma conta, porque isso aqui está uma porcaria. Aquilo que Davi fala: Senhor, se o Senhor não mudar o meu caráter, eu vou ficar brincando, Salmo 51. Então eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro e traga sobre a minha vida um espírito reto. Então ele escolhe essa segunda opção, e eu quero que você aprenda, conforme nós falamos hoje de manhã, que você aprenda sempre a tomar um posicionamento. Não olhe para fatalidades, olhe para situações: Deus, a minha vida está assim, a situação na minha casa está assim, mas eu sei que existem promessas tuas para a minha vida, e eu quero reivindicar essas promessas, porque é isso que moveu o coração de Neemias. O que leva Neemias a ter essa atitude, porque ele sabia das promessas de Deus para Jerusalém. E ele fala: não, mas peraí, como os muros destruídos, como o povo em miséria, como o povo desesperado, não é isso que Deus tem outras coisas. Então o povo estava na cidade da promessa, mas estava no caos. Neemias já estava na cidade da escravidão, mas ele estava nas regiões celestiais. Meu amado, não é o lugar que vai fazer a diferença. A Monte Hebrão abençoa, tá? Amém? Amém? Mas não é o lugar que vai fazer a diferença. É aonde está o teu coração, aonde está a tua mente, qual é a conexão que você tem com o mundo espiritual. Aquele povo estava em Jerusalém, aquele povo estava na cidade de Deus, da cidade que Deus falou: eu escolhi essa cidade, da cidade onde Davi comprou para Deus. Aquela cidade, não sei se você sabe, ela foi comprada. Davi conquista e Davi depois compra. Davi fala: não, eu não vou dar nada para Deus que não me custe nada. Ele vai falar isso sobre o altar, mas ele conquista essa cidade, ele compra essas terras para Deus. É ali lá atrás que Abraão faz o sacrifício, é ali atrás que Abraão dedica Isaac. Tudo tem uma história, um background de relacionamento com Deus naquele lugar. Aquele povo estava exatamente ali. Se você for um cara místico, um cara que trabalha muito com um pezinho no sincretismo, né? Você pode dizer o seguinte: não, aquele povo está no melhor lugar. Não adianta você estar no melhor lugar se o teu coração não está nas regiões celestiais, meu amado. Neemias, mesmo na Pérsia, uma cidade onde a Cabala de 1901, 1902, nasceu
lá atrás e vem sendo jogada na história da humanidade. Há livros cabalistas de 1873 que foram registro do que aconteceu na Babilônia. Olha só como é que nós estamos, a conexão. Todo o existencialismo e iluminismo é fruto de pensamentos da Cabala. E essa era a cidade da Babilônia. A Babilônia era uma cidade conectada com o zoroastrismo. Tudo estava lá. O pior lugar para você ser crente era a Babilônia. O pior lugar para você temer a Deus era a Babilônia. Mas, no entanto, o coração de Neemias não estava na Babilônia. O coração de Neemias estava nas regiões celestiais. Amém, igreja? Então, não é o lugar, é onde está o teu coração. Neemias começa a oração dizendo, versículo 5, nós não vamos estudar apenas 2 palavras daqui. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus terrível, mas o Senhor é um Deus que guarda aliança com aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele faz um paralelo de causa e efeito. Ele faz um paralelo de conexão. Nós queremos as bênçãos, mas às vezes nós não queremos estarmos pagando um preço. Vamos usar esse termo. Pagando um preço. Porque você acha que sair do conforto da sua casa para estar aqui hoje não foi um preço que você pagou? Você acha que durante a semana você tem uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida onde você é tentado e você fala, não é isso que eu quero, não é um sacrifício? Claro que é, pagar um preço, meu amado. A vida cristã é assim. O próprio Paulo vai trabalhar isto nas suas cartas. Então nós pagamos um preço sim, mas não para a minha salvação. A minha salvação, o preço já foi pago. Eu pago um preço para viver em aliança, para saber dizer, eu posso reivindicar essa bênção, porque Deus tem comigo. Deus dos céus, aquele que tem um controle. No hebraico, a expressão é aquele que tem o controle. Neemias começa a oração assim, Senhor, acabei de receber uma notícia péssima, está algumas dificuldades na minha casa, na minha vida financeira, na minha vida profissional que não deslancha. Eu estou praticamente chegando na metade do ano de 2023, daqui a pouquinho acaba 2023. Senhor, veja só, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. É assim que ele começa. Ele não começa chorando, ele não começa dizendo, Deus, por que isso foi acontecer? Senhor, por que o Senhor deixou? Aonde o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? Não, ele fala, Deus, eu sei que o Senhor tem um controle. Por mais que o mundo jaz no maligno, quem tem um controle verdadeiro sobre o mundo é Deus. Por mais que as trevas avancem, suas portas não prevalecem contra a igreja. Talvez é essa a ideia e essa conexão que eu preciso e nós precisamos ter. Quão grande é o nosso Deus. Ou seja, Deus tem um controle. Você já viu aquela família grande que é uma televisão só? Quem tem um controle tem um poder. Ah, você quer mudar de canal? Não! Aí sai no começo, agora não, né? Eu sou do tempo, né, Márcio? Que tinha que levantar e tic. Tá? Aí quando saiu o tal do controle, nossa, agora você fica no sofá. Né? Eu sou do tempo que casa só tinha uma televisão. Hoje cada quarto tem a sua própria TV, né? Mas às vezes eu escutava os pais dizendo, essa semana eles brigaram, porque um queria assistir uma coisa, o outro queria assistir outra coisa, e nem tinha as redes, né, tipo Netflix da vida, né? E aí era porque aí eu escondi o controle. Tinha irmão que chegava a esconder o controle do outro, porque quem tem um controle tem um poder. Neemias sabia que esse controle estava nas mãos de Deus. Por isso ele fala, Deus, eu sei que o Senhor tem um controle. Deus grande e terrível. Mas a expressão terrível ali é uma expressão dupla do hebraico, da grandiosidade. Porque olhamos para a circunstância sempre achando que nada vai acontecer. Podemos não confiar na nossa capacidade. Mas será que não temos pecado em não confiar na capacidade de Deus? É isso que Neemias fala, Deus, eu sei que o Senhor tem um controle. E eu sei que o Senhor é grande. No hebraico, essa palavra grande significa, que na Septuaginta, é macro, né? Trazer todas as coisas à existência. O micro e o macro. Uma vez o Márcio deu uma frase no aulão, quando era presencial, que durante 15 dias nas aulas eu fiquei usando o micro e o macro. Não sei se ele se lembra da relação com Deus. O micro e o macro. O Deus que está no micro, o Deus que está no macro. E essas coisas se interagem. Neemias tinha essa gratidão no coração.
Neemias sabia que seu Deus era grande. Neemias sabia que Deus podia fazer a diferença. Estão em grandes miséria. Olha só a palavra no hebraico, a palavra Raak, sem nenhuma provisão, sem perspectiva no caos. É essa palavrinha que Davi vai dizer que o Senhor é a perspectiva dele, que o Senhor é a provisão dele, que o Senhor tira ele do caos, por isso ele não sentirá falta de nada. Essa palavra aparece exatamente com esses símbolo, esse Tzinho ali embaixo, né? Esse símbolo masorético, né? Que é o que muda toda a palavra, tá? Para quem não gosta de hebraico, tem 2 T, não é um T, é um símbolo, muda toda a palavra, tá? Davi usa exatamente com esse símbolo para dizer: o Senhor me deu uma perspectiva. Meu amado, eu acho tremendo isso. O que o povo estava vivendo é que o povo tinha perdido a perspectiva. Aprenda isso, meu amado. E você vai ter Santo Agostinho, que eu já repeti, você vai ter outros pensadores antigos, padres da igreja ou pais da igreja, que eles vão dizer o seguinte: enquanto eu e você não entendemos que o nosso vazio só é preenchido com a graça e a misericórdia, com a presença de Deus, nós vamos ficar tentando, colocando e preenchendo todo esse vazio existencial. Nunca o mundo esteve tão conectado e tão desconectado, nunca o mundo esteve com tantas coisas e tão vazio ao mesmo tempo. Nós vivemos essa duplicidade de informações. De um lado nós temos e do outro lado nós olhamos e vem a informação para quê e por quê. Por isso que ainda nós temos muitas pessoas, infelizmente, cometendo suicídio. Porque quando você está sem a provisão, você não tem perspectiva nenhuma. A busca constante de satisfação é a marca clara da raça humana. Todo mundo quer o prazer imediato. Em 1931, Freud escreve um artigo onde ele vai falar sobre a questão da pulsão, etc. Mas ele fala o seguinte, que o ser humano busca a satisfação imediata. 1931. Em 1969 para 70, quando Brian Jones, o baixista do Rolling Stones, quando Jimi Hendrix morre, quando Janis Joplin morre nessa faixa, entre o finalzinho do ano 70, todo mundo começou a perguntar: e agora? Os nossos heróis todos morreram de overdose. É aquilo que Cazuza cantava, né? Os meus heróis morreram todos. E nesse momento, e na década de 1970, você vai ver a humanidade começando, é porque faltava algo e algo. E entra no meio da humanidade o esoterismo. E é uma pena, porque as pessoas sempre querendo preencher, sempre querendo imediatismo, e não está disposto a entrar no processo de Deus. Essa semana eu falei que a diferença entre o processo do diabo e o processo de Deus. O processo do diabo é o seguinte, é distribuição. Ele dá tudo que a pessoa quer, sim, só que tem um preço lá na frente. Deus não faz isso. Deus trabalha no meu caráter, no seu caráter, Ele nos prepara para termos o melhor. Esse é o problema. Então Deus não é imediatista? Sim e não. Ele não é imediatista porque nós queremos aquilo, mas Ele prepara o nosso coração para termos aquilo. Porque Ele não quer ser apenas nos satisfazer, Ele quer ser a nossa satisfação. Então, para mudar a realidade da nossa vida, família profissional, é preciso orar e jejuar. Não tem como, meu amado. Sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, as coisas, não é que você vai jejuar para barganhar com Deus. Deus, estou aqui jejuando, agora o Senhor tem que fazer. Não é nada disso. Mas no jejum você está dizendo: Senhor, as minhas forças se acabaram. Eu não sei mais o que eu faço no meu casamento, na minha vida profissional, com a vida dos meus filhos. Então eu vou ficar nesse período de jejum. E se você não sabe jejuar, acesse o YouTube, Luciano Subirá, como jejuar. Para não sair passando fome, morrendo de fome ou de anemia e culpando Deus, não, tá bom? Mas então, tem todo um processo ou um procedimento. Então você pode sim, mas a coisa é mais importante é o jejum? Não. O jejum é você aprender a se aquietar. Eu brinco para muitas pessoas que o meu jejum é meu chimarrão. Aprender a se aquietar. Mas o que é importante é a minha conexão com Deus, uma vida de oração. E é isso que vai fazer a diferença. Então, qual o instrumento usado na criação, meu amado? A palavra de Deus, como lendo em Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, sim, mundos, planetas, sistema solar, foram criados. Sim, tem outros mundos, tá?
foram criados pela palavra de Deus, de que modo que o visível não foi feito pelo aquilo que não se vê. Você já pensou nisso? Esse autor fala o seguinte, ó, tudo veio à existência pela palavra. O reino do Espírito deu origem ao reino da matéria. Acho tremendo isso, meu amado. Por isso que as coisas com Deus primeiro começam no mundo espiritual. Uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de alinhamento com Deus é o mundo espiritual. Paulo vai falar aos Efésios, olha, eu sei a situação que vocês estão passando aí, eu sei o conflito que vocês estão passando aí, mas vocês precisam entender que eu e vocês estamos nas regiões celestiais. É meio maluco isso aí, mas é a verdade. É a verdade. Significa que eu estou aqui, eu estou ministrando a vocês, mas o meu espírito está conectado nas regiões celestiais. Então, a maior graça que a cruz do Calvário trouxe para a minha vida é que eu não preciso passar em frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz para ser abençoado. Eu não preciso ter que entrar na igreja para falar com Deus. E nem aquilo que a Elis Regina cantava, comer o pão que o diabo amassou para falar com Deus. Não, eu simplesmente posso dizer, Deus, eu te amo. O semáforo está fechado, Deus, eu te amo. O cara está te fechando na Rondon, você vai na outra faixa dizendo, Deus, trabalha meu caráter. Ensina esse povo a dirigir, mas eu te amo. Senhor, que eles aprendam que a seta não é apenas um detalhe no carro. Porque tem gente que acha que lá vem uma pecinha sobressalente. Bonitinho até ficar fazendo barulhinho, né? Mas é aquele momento que você começa a entender que é no mundo espiritual que as suas orações, elas serão trazidas. Então, aprenda a profetizar no caos. Aprenda a declarar a bênção no caos. Senhor, mas por que você demora? Meu amado, eu não sei por que Deus demora. Eu não sei por que Deus demora. A igreja tem acompanhado a luta da Ângela, a luta do Mauro. Tem, claro, como pastor, eu já disse isso a terceira vez. Eu me sinto impotente. Como pastor, é claro que eu me questiono. E eu vivo um conflito, Senhor, mas espera aí, como é que... Então, é aquele momento que eu falo, Senhor, a paz de Cristo excede todo entendimento. E eu descanso. Eu descanso porque podemos estar gastando com raiva, mas Deus tem sido o provedor. Eu descanso porque Deus não tem deixado faltar nada. Eu posso ficar insatisfeito com uma situação, mas eu não vou murmurar e nem blasfemar em cima dessa situação. Então a terra era um caos, mas ele introduz nesse caos, no vazio, nas trevas, aquilo que ele projetou em seu coração. Você já pensou nisso? Que Deus, quando ele olha aquela bagunça do sistema solar, e aí um dia nós vamos fazer um aulão sobre o antes e o depois, tá, gente? Aquela bagunça no sistema solar, aí Deus vê, ele fala o seguinte, não, eu tenho algo projetado. Eu não sei quem é arquiteto aqui, se tem algum arquiteto aqui? Não. Mas arquiteto é uma coisa muito complicada, né? Porque às vezes ele chega, ele vê, e ele imagina, mas tem umas decoradoras, né? A Laís e a Edinalva. A Nancy, desculpa, não tinha olhado para cá. A Nancy deve sofrer muito com isso, porque ela chega assim, nossa, aqui dá para fazer isso, e a gente olha, é uma bagunça. Mas ela sabe o que ela viu, e ela sabe o que ela planejou e projetou. Tá? Eu imagino Deus como diz a França, o grande arquiteto do mundo que foi roubado, né, no século XVI por uma sociedade, o grande arquiteto do mundo. Mas sabe quem falava que Deus era o grande arquiteto do mundo? Tertuliano, lá atrás. Ele fala assim, se você entender que é Deus que projetou todas as coisas, que nasceu no coração de Deus, sabe quem mais vai trabalhar isso? A Netflix vai fazer uma série que eu quero assistir, Os 4 Cavaleiros da Física Quântica. E um deles foi Einstein. Onde ele fala o seguinte, olha, não tem como olhar para tudo e não ver o projeto de Deus. Agora, pare um pouco. A palavra de Deus fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Quando eu estava ficando careca, eu fiz implante, né, para quem não sabe. Quando eu estava ficando careca, eu brincava, Deus, como é que está a contabilidade aí em cima? Porque ele diz que Deus conta até os nossos cabelos que caem. Mas sabe o que eu pensava? Que eu ia ficar um careca bonito, viu? Não, brincadeira. Nossa, ainda bem que a Ângela está aqui, vai mandar. Sabe o que eu pensava nessas horas? Não no meu careca, por favor. Eu pensava e sempre penso, o que Deus projetou para mim e para você? Você já pensou aquela hora que você nasceu, desde o ventre da tua mãe, mas que você veio à existência dos homens? Por isso que eu falo, quando a gente apresenta o nenê aqui, é para vocês, não é para Deus.
Porque quando aquele casal está se encontrando, Deus fala assim, eu tenho um projeto de vida para vocês. Quando Deus falou das 3 crianças, eu estou esperando as outras 2 nascerem, para liberar a palavra que Deus falou, porque vai representar, não o futuro da Monte Hebron, quem sabe seja, amém, a próxima geração. Mas é algo que Deus falou, eu projeto. É isso que Neemias entendeu. Então, olhe para a sua vida e pense, Deus projetou algo para a minha vida. Pastor, o que ele projetou? Olhe para a palavra. Você vai andar por cabeça e não por cauda. Comerás o melhor dessa terra. Não irá passar por necessidade, porque eu serei a tua provisão. É isso que Deus projetou. E o cara coloca mais uma palavra, e tem mais, viu, Neemias? Eles estão desprezados, há um desprezo sobre eles. A palavra desprezo, a palavra shepak, que significa mutilado, olha só, sem motivo, sendo motivo de escárnio, sem saída. Eu quero pegar essa primeira expressão, que é do Strong, não do Lextan, mutilado. Às vezes, meu amado, existem pessoas mutiladas nos seus sonhos, que estão nesse caos. Pessoas com os muros caídos. Muros talvez do casamento, da vida profissional, de tantas outras questões. Muros que quando foram feitos, você olhou e disse, uau, ficou lindo demais. Você se alegrou. E talvez com o passar do tempo, por alguma situação qualquer, desde brecha, desde pecado, ou sei lá o que, eles caíram. Como é horrível você olhar para um monte de sonhos mutilados. Mas Neemias não olhou com o olhar daqueles que estavam lá. Porque já tinha alguns anos que isso tinha acontecido. Anos que isso já tinha acontecido. Neemias, em pouco tempo, ele muda aquela história. Porque Neemias foi lá com o coração conectado nas regiões celestiais. Quando você está conectado nas regiões celestiais, você vive o sobrenatural de Deus. Então a dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar. E você vai ver isso no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 de Neemias, o background da história. Sanbalat e Tobias se levantando contra Neemias, tentando colocar desprezo. Quem você pensa que é? Amado, é um dos sentimentos terríveis. Você se sentir rejeitado. Angústia, ansiedade, caminham junto. Mas a rejeição leva a uma dor existencial. Cria um buraco existencialmente tão grande que muitas pessoas não conseguem suportar. E é nesse momento que Neemias percebe que mesmo naquela situação de mutilação, Deus poderia mudar tudo. Então o medo do desprezo pode levar uma pessoa a tentar agradar todo mundo na esperança de ser aceito. Por isso que talvez seja esse momento de muitas pessoas querendo ser bacanas, ser legais, e às vezes passando por cima de valores, passando por cima talvez até dela mesma, se anulando em função do outro. Não é isso que Deus quer. Não é também que Deus quer que você seja um egoísta. Mas que Deus espera que primeiro você seja curado, consertado, para depois você curar o outro. Acredite no poder de Deus, no seu potencial, através do poder dele. O mundo está falando o contrário, né? Acredite no poder e no seu potencial. Neemias sabia, grande e terrível é o Senhor, que guarda a aliança. Neemias confiou, não no poder dele, mas no poder de Deus. Quando ele chega lá, o pessoal pergunta a Neemias, como é que você vai fazer? Como é que a coisa vai acontecer? Olha a bagunça que está o meu casamento, olha a bagunça que está a minha situação financeira, olha a bagunça que está a minha situação profissional. Neemias fala, só sei de uma coisa, a boa e poderosa mão do Senhor está sobre mim. Amém? Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso que vai fazer toda a diferença. Então, meu amado, eu quero orar com você. Assim como que a palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o reino espiritual gerou o reino material, o mesmo venha em sua vida. E eu quero te convidar, onde você está, você abaixar a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração na sua liberdade. Amém.
Se você puder repetir comigo, repita essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu quero apresentar diante de Ti toda a minha vida. E eu peço, Senhor, aonde estiver em caos, aonde estou sendo desprezado, eu quero trazer uma palavra de bênção, de mudança, de transformação. Porque em nome de Jesus, pela Tua palavra, pela Tua autoridade sobre a minha vida, eu profetizo que uma nova história está sendo escrita sobre a minha vida. Está sendo trazido à existência aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu reconheço que mesmo no ventre da minha mãe, o Senhor já projetou, arquitetou, programou algo para a minha vida. Eu quero viver esse novo do Senhor. E eu faço essa oração profeticamente no nome do Senhor Jesus. Amém.